Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. É um privilégio muito grande, um prazer poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. Toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, também aos sábados, nós estamos com a nossa programação das 7h30 às 8h, e também na madrugada, né, de sexta para sábado, às 4h da manhã, nós temos aí o nosso programa. Então você que não pôde acompanhar nem segunda, nem sábado pela manhã, então você tem essa oportunidade grande, né, de acompanhar o nosso programa Transformando Vidas, da madrugada, né, de sexta para sábado, às 4h da manhã. Você pode também estar divulgando o nosso programa, você que tem aí a sua igreja, que está no seu ministério, pode estar divulgando o nosso programa. A Igreja do Avivamento para as Nações, nós não temos pretensão nenhuma de tirar pessoas de dentro de igreja, que eu acho que é uma forma totalmente errada, né? Quando as pessoas fazem isso, para mim, é um jeito, né, parece que totalmente errado, contra a palavra do Senhor. Está dizendo, a minha igreja é mais poderosa do que a sua. Eu acho que está aí uma pobreza espiritual muito grande, né? Nós não concordamos com isso, pelo fato da Bíblia, né, ser contra esse tipo de trabalho. Então a Igreja do Avivamento para as Nações, nós levamos a palavra de Deus até as pessoas, nós levamos também de casa em casa. Quando nós encontramos uma pessoa que ela já está frequentando uma igreja evangélica, está no caminho do Senhor, nós motivamos essa pessoa a continuar no caminho do Senhor. Agora, quando nós encontramos uma pessoa desviada do caminho do Senhor, uma pessoa que está ali, né, por exemplo, fora do caminho, uma coisa é desviada, totalmente fora, não conhece o caminho do Senhor. Claro que a palavra do Senhor, ela nos ordena a pregar. Então nós obedecemos o ID do Senhor. Então nós temos uma comunidade aí em Poste Caldas, a Igreja do Avivamento para as Nações, aí na Avenida do Aeroporto, em frente o Parque Ecológico, tá? Sim, bem em frente. Então, Igreja do Avivamento para as Nações. Todo final de semana tem uma equipe que se desloca aqui de São Paulo e vai até Poste Caldas, faz também um trabalho em Alfenas e temos uma comunidade também em Campos Gerais. Tá bom, meu amado? Então, você pode estar entrando em contato conosco pelas redes sociais, entrando aí, minha página no Face, Apóstolo Rovilson de Oliveira, você pode estar acessando, e também o nosso e-mail, né? Associação elroy@gmail.com. Tá bom? Então você pode estar entrando em contato conosco e pode estar ajudando também na divulgação do nosso programa, tá? Programa Transformando Vidas. É um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra com todos, né? Você que tem nos assistido aí, nós estamos aí há 3 anos de programação e eu creio que nós vamos ter mais anos preciosos pela frente e privilégio muito grande. Amado, nesses 2 programas nós vamos estar falando sobre o profeta Elias e também o profeta Eliseu, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 2, o profeta Elias e o profeta Eliseu. E nós vamos falar nesse primeiro programa, nós vamos estar focando bem o tipo de amizade, né, de relacionamento, com quem você está se relacionando, né? Tanto amizade como convívio no dia a dia. Então, o que isso traz para a nossa vida? As consequências, tanto consequências benéficas como consequências trágicas, tá?
Então nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Então você que, por exemplo, é um discípulo, né? Está começando a ir para a igreja, e você também que talvez, né, é um líder, ou tem os seus discípulos, você que é um pastor, muitas vezes a gente luta para ganhar uma alma que vale mais do que tudo nesse mundo. A gente tem aquele trabalho de consolidação, de treinamento, aquele trabalho de ministração, de aconselhamento sobre a vida da pessoa, e de repente aquela pessoa começa a ter relacionamentos, né, dentro da própria igreja, e aqueles relacionamentos vão deixando aquela pessoa totalmente fora do propósito do Senhor. Então, nós vamos aprender, né, com a palavra do Senhor, sobre o relacionamento entre Elias e Eliseu, nesse programa e também no outro programa. Então, esses dois programas, nós vamos focar bem nesse trabalho de Elias e também Eliseu. Mas antes disso, você vai acompanhar um videozinho do nosso ministério, como o nosso ministério é formado, de embrionário, líder comum, líder estratégico, evangelistas, pastores e apóstolos. Então, meu amado, você vai acompanhar esse videozinho e logo em seguida nós retornaremos para a gente falar sobre o relacionamento entre Elias e Eliseu. O maior desafio você já venceu. Sim, você já venceu. Você é mais do que vencedor. Pois ser um discípulo de Cristo não é uma tarefa tão simples como aparenta ser. Mas acredite, Deus ainda não te usou da forma como Ele quer te usar. E para que isso aconteça, você terá que superar novos desafios. Se o que você realmente deseja é ser um líder de multidões e impactar a sua geração, não espere que seja algo fácil, pois a superação dos desafios é o que faz a diferença entre um fracassado e um grande líder. Fracassados tentam, líderes realizam. Sobretudo, lembre-se que o líder que não se prepara para novos desafios não cresce. E, consequentemente, quando paramos de crescer, paramos de liderar. Na escada ministerial, todos nós iniciamos como um embrionário. O embrionário é o que tem a excelente tarefa de fazer com que cada lar de seu bairro seja um lar avivado. Mas para que isso aconteça, o mesmo terá que vencer os desafios. Desafios estes que poderá ser desde uma timidez até o desinteresse do seu discípulo. Mas para cada um dos desafios, o embrionário não estará só. Tendo sempre alguém para compartilhar as dificuldades e os impasses de seu avivalar, surge o que chamamos de líder comum. Alguém com mais experiência e maturidade espiritual, dotado de palavras de sabedoria e sempre disposto a ajudar seu novo líder, visitando e acompanhando de perto cada passo de seu líder ainda em formação. Os líderes comuns também levam a palavra de Deus em bairros vizinhos e até cidades. Por isso, o mesmo tem um preparo mais intenso, pois está no campo missionário com mais intensidade. O desejo de crescer e ser um líder estratégico também é o que lhe move a multiplicar suas células e formar novos líderes. Veja bem, nenhum líder nasce pronto. Principalmente quando falamos de um líder estratégico. Estratégico, aquele que planeja, acha alternativas e executa a obra com maestria. Esse líder cuida de sua célula individual, suas células comuns e embrionárias, e também projeta novos líderes. Ser um líder estratégico é ser porta de entrada para novos discípulos. Mais que isso, é desafiar, vibrar com a célula,
viver e respirar a obra de Deus. Abrir novos núcleos também faz parte de seu ministério, que nesse estágio já sonha com um pastorado. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Evangelista, pregador de boas novas, um desbravador do campo missionário, capaz de levar o evangelho para lugares ainda não alcançados. Sua função é indispensável e honrada. Alguém disse: eu não vou deixar de ser um embaixador da pátria celestial para ser simplesmente um embaixador terreno. O chamado pastoral, como podem ver, não é apenas um título, mas sim um sinal de que na escada ministerial sua posição é mais importante do que qualquer outra autoridade aqui na terra. E fazendo jus ao seu chamado, sua função se torna de suma importância, sendo incumbido de apacentar as ovelhas, direcionando-as a pastos verdes, livrando dos lobos e dando condições para que cresçam e reproduzam. E finalmente se completa o ministério com um apostolado. Alguém mais do que enviado, mas alguém que representa literalmente aquele que o enviou. Apóstolos, verdadeiros embaixadores de Cristo. Os apóstolos são aqueles que têm o compromisso de encarar novos projetos e abrir novas obras, segundo a verdade e pureza da palavra de Deus. Glória a Deus. Então você acompanhou o videozinho do nosso ministério, né? Como que é formado o nosso ministério da Igreja do Avivamento para as Nações. Nós estamos aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7, aqui na região do Butantã. Então, nosso bairro aqui chama-se Rio Pequeno, na região do Butantã, bem próximo aqui a Osasco, a cidade universitária. Então, pela graça do Senhor, nós estamos aqui num local privilegiado, né? Porque a bênção de Deus está nesse local. Meu irmão, então, 2 Reis, capítulo 2, eu quero ler alguns versículos e nós vamos estar levando, né, aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado ao nosso coração com essa palavra. Então, vamos lá. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Amém, irmão? Até aqui, depois nós vamos lendo um pouco mais. Então veja bem, nós falamos muito sobre Eliseu, que ele pediu a porção dobrada de Elias. Então, isso aqui é bem conhecido no meio cristão, no meio evangélico, e de Eliseu, o sucessor de Elias, que recebeu a porção dobrada
de Elias. Só que muitas vezes nós não sabemos o porquê aconteceu isso. Nada acontece na vida de um profeta quando você, por exemplo, vê um pastor, né, numa grande igreja, pastor aí que ele ganhou dezenas e centenas de almas. Então muitas vezes você não sabe qual foi a caminhada daquele pastor. E você deveria um dia perguntar, né? Não sei se você tem essa liberdade, ou você que é pastor, claro, né? Mostrar para a igreja como que você chegou, porque as pessoas vão chegando à comunidade, elas não sabem como, o que aconteceu tudo aquilo, de onde veio, como veio, porque ninguém, por exemplo, tem um ministério de dezenas e centenas de almas, que de um dia para o outro, ele teve uma caminhada. Então, quando nós vemos, por exemplo, na vida de Eliseu, que é conhecido, né, como o sucessor de Elias, e também aquele que pediu a porção dobrada do espírito de Elias, nós não sabemos né, a caminhada entre os dois. Então, claro que aqui, onde nós lemos, nós vamos ver alguma coisa interessante entre Elias e Eliseu. E isso daí vai abrir muito a nossa mente com relação ao nosso posicionamento dentro de uma igreja, a nossa vida, por exemplo, com relação ao nosso líder espiritual. E eu creio que vai ser uma riqueza muito grande para a tua vida nesses dois programas, meu amado. E eu espero que em nome do Senhor Jesus Cristo mude ou comece a mudar muita coisa na tua vida. Então vamos para a palavra. Então, 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Elias, ele ia ser arrebatado, né? Aquele pessoal ali, por exemplo, a escola de profeta que tinha na época, eles sabiam que Elias ia ser arrebatado. O Senhor iria levar Elias. Então, o que nós notamos aqui, que Elias, ele vai, na realidade, fazer uma despedida desses profetas, ou na escola de profeta, e leva Eliseu. E, na realidade, ele estava testando ali o seu sucessor, vendo, por exemplo, a maturidade dele, o compromisso que ele tinha, a fidelidade que ele tinha. Nós, como líderes, nós também podemos fazer isso e devemos fazer isso, porque nós preparamos pessoas para o ministério, como Jesus fez. Quando você vê, por exemplo, você estuda ali Jesus trabalhando na consolidação dos discípulos dele, então você vê a preocupação de Jesus com tudo isso. E nós também devemos fazer a mesma coisa, meu amado. Mesma coisa. Então Elias, ele sabia que ele ia para a glória. E ele estava preparando o Eliseu. Então eles foram a Gilgal. Eles chegaram a Gilgal, Elias e Eliseu. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Então, na realidade, o que a gente vê era, né, um teste que Elias estava fazendo para ver se Eliseu, né, ele ia ficar naquele local ou ele ia, na realidade, acompanhá-lo. E você vê uma posição definida, ou seja, bem definida de Eliseu. Não, eu quero estar contigo. Eu não vou ficar aqui. Eu quero estar contigo. E é nisso, meu amado, que eu gostaria de parar. Quero lhe perguntar: quem você está seguindo? Qual tipo de pessoa que você está se relacionando? Nós podemos conhecer uma pessoa, nosso discípulo, e nós podemos até falar o que poderá acontecer com ele no futuro, mediante o tipo de pessoa que ele está andando. Mas nós não podemos fazer acepção de pessoas. Claro que nós não podemos fazer acepção de pessoas. A palavra diz que nós temos que amar até os nossos inimigos.
Mas nós não precisamos estar andando com eles. Nós não precisamos estar andando com eles. Nós podemos amar, claro, nós devemos pregar para as pessoas, estender a mão às pessoas. Nós fazemos isso daqui direto. Nós sempre fizemos isso. Eu, particularmente, na minha vida, sempre fiz e sempre, quando eu estiver vivendo aqui na terra, irei fazer. Nós estendemos a mão a dezenas e centenas de pessoas. Nós amamos as pessoas, tanto é que nós estamos pregando a elas, visitando essas vidas. Mas uma coisa é amar a pessoa, a outra coisa é estender a mão e a outra coisa é andar com essa pessoa. Então, amado, a nossa vida, ela é marcada ou ela é definida devido ao tipo de pessoa a qual nós estamos nos relacionando. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara em tudo, tá? Em tudo. Então, por exemplo, no Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda de escarnecedores, e nem na roda ali de zombadores. Mas antes, porém, ter seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse salmo, ele é dividido, claro, em partes. A primeira parte diz que quem faz isso, aquele homem que ele não anda ali no meio do caminho dos pecadores, nem na roda de escarnecedores, diz que tudo que ele faz, ele será bem sucedido. E por outro lado, diz que aqueles que não fazem isso, eles são como o ímpio, né? Que o vento leva, é como palha. Então a palavra de Deus define bem. Então, meu amado, a gente vê aqui, né? Antes de ter a porção dobrada do Espírito, antes dos milagres que Eliseu fez, que ele fez também muitos milagres assim, tremendo, nós vemos a decisão que ele tomou. Tinha lá a escola de profeta? Tinha. Então você vai ver, tinha essa escola de profeta, eles estavam sendo preparados, como toda igreja é preparada, né? Talvez você está aí na escola de líder, você que trabalha em célula, talvez você está estudando teologia, você fala, puxa vida, eu estou estudando teologia, eu estou na escola de líder, mas isso não define um pastor, não define. Então nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes você está, por exemplo, fazendo uma teologia dentro da tua igreja, uma escola de líder também que é uma teologia, você está estudando teologia, né? Claro que cada igreja tem ali o nome que é dado para aquelas pessoas que estão, né, o curso, aquelas pessoas, então, ele está na escola de profeta, outra escola de líder, outro ele está fazendo teologia. Na realidade, se ele estiver estudando a palavra do Senhor, ele está fazendo teologia. Isso não define nada. É bom, aumenta o conhecimento, claro. Você pode ter conhecimento da Bíblia inteira? Pode, claro que pode. Contar a história, né? Começar lá desde Adão, né? Contar tudo ali, a Bíblia inteirinha para a pessoa. Mas isso não significa muita coisa, não. Então veja bem, eles estavam ali, tinha a escola de profeta? Tinha. Os profetas também sabiam que Elias ia ser arrebatado? Sabiam. Só que teve um aqui que ele quis andar com Elias, caminhar com Elias. Ele não abriu mão disso. Elias o testou, dizendo, olha, fique aqui. Ele disse, não. Ele foi bem definido. Eu quero estar onde você estiver. Isso que define a nossa vida, meu amor. Talvez você quer ficar longe aí do teu líder, né? Do teu pastor, do bispo, do apóstolo, quer ficar longe. Não... Existe até, parece que um complô dentro da igreja, de muitas igrejas, para você não chegar perto do teu pastor, para você não se relacionar com ele. Então, isso é uma forma totalmente errada de pessoas, né? Pessoas que não têm o entendimento da palavra. Então, Eliseu, ele teve uma definição muito grande na sua vida de andar com Elias. Então, ele deixou bem claro. Então, no versículo
Versículo 2: E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Então, amado, quando nós conhecemos, por exemplo, um homem, né, tudo que ele fez, existe uma história de uma decisão que ele fez no passado. E essa decisão definiu bem aquilo que ele está vivendo no presente e vai viver no futuro. Com quem você está andando? Dentro da igreja, eu estou dizendo. Dentro do ministério, com quem você está andando? Com quem você está se relacionando dentro do ministério? Estou dizendo nem lá no mundo. Porque isso vai definir quem você será. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque isso vai determinar a nossa vida espiritual, o nosso destino e muitas vezes as áreas fundamentais da nossa vida. Tá bem, meu amado? Eu gostaria de orar por você agora. A semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo texto. Nós vamos falar, né, a caminhada que eles tiveram. Depois, pedido, né, que um fez ao outro antes do arrebatamento, o que isso pode definir e por que o levou dessa maneira. Tá bom, minha mãe? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, que o Senhor possa estar mudando a tua mente. Talvez é isso, né, que tenha acontecido. Você fala: puxa vida, eu estou na igreja há anos, não tem acontecido nada. Não é dentro da igreja. É no círculo da igreja com quem você está se relacionando. Tá? Não é dentro da igreja. A igreja, comunidade, tem aí, não sei, 100, 200, 300 pessoas. Não é isso. Com quem você está se relacionando. Quero orar para que o Senhor esteja abrindo o teu entendimento, te dando sabedoria, para que tudo possa estar correndo bem. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te louvar, Senhor Deus querido, te agradecer, meu Deus querido, pelo privilégio de estar pregando a Tua palavra, Senhor. Senhor amado, quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós colocamos em prática, a nossa casa não cairá, meu Pai. Nós teremos ali um ministério, nós teremos uma família, nós teremos uma vida abençoada, mas quando nós ouvimos e não colocamos em prática, a casa vai cair. E nós não queremos, Senhor. Nós queremos ver lares, ó Deus, ministérios, células, totalmente bem estruturadas, Senhor. O que vai estruturar, nós sabemos que não é simplesmente participar de uma igreja, participar de uma célula, mas é colocar em prática a obediência da Tua palavra, Senhor. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Até o próximo programa. Nós vamos continuar falando do relacionamento entre Elias e Eliseu. Deus abençoe.